Você sabia que uma obrigação jurídica pode surgir sem que ninguém precise assinar um contrato? Pois é, às vezes, a simples declaração de vontade de uma única pessoa já é o suficiente para criar um dever legal. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, os atos unilaterais, situações em que a vontade de um lado só já basta. Pra gente começar, pensa naquela cena clássica de filme. Um cachorrinho perdido e o dono espalha cartazes pela cidade prometendo uma recompensa. Aí alguém encontra o bichinho e devolve. A pergunta é, o dono é legalmente obrigado a pagar essa recompensa ou foi só um gesto de boa vontade e fica por isso mesmo? Essa dúvida simples já nos joga direto no centro do nosso assunto. Então, para a gente desvendar esse mistério, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que raios são os atos unilaterais. Depois, a gente mergulha em 4 exemplos clássicos. A famosa promessa de recompensa, os concursos, a curiosa gestão de negócios e, para fechar, o princípio do enriquecimento sem causa. Vamos lá? Ok, vamos começar pelo começo, pela fundação de tudo isso. Afinal, o que é que define um ato como sendo unilateral? Olha, a definição é bem direta. Pensa assim, num ato unilateral, a declaração de vontade de uma só pessoa já é o gatilho para criar uma obrigação. A outra parte, quem vai receber, não precisa nem dizer ok, eu aceito. A obrigação simplesmente nasce no momento em que a intenção se torna pública. E aqui a diferença fica cristalina. Num contrato normal, como uma compra e venda, você precisa de 2 ou mais vontades se encontrando, concordando. É um diálogo. Já no ato unilateral, não. É um monólogo. Uma pessoa declara publicamente sua vontade, é como se ela pegasse um megafone e anunciasse para o mundo. E pronto. Só isso já cria o vínculo jurídico. A publicidade faz o papel da aceitação. Agora sim, vamos voltar para o nosso amigo cachorro perdido. Esse exemplo se encaixa como uma luva na primeira e mais conhecida categoria de ato unilateral, a promessa de recompensa. E olha, isso vai muito, mas muito além de achar um pet. Uma promessa de recompensa pode ser para praticamente qualquer coisa. Descobrir quem cometeu um crime, desenvolver a cura para uma doença, criar uma obra de arte, ou até mesmo algo bem inusitado, tipo prometer um prêmio para quem deixar de fazer alguma coisa. A imaginação aqui é o limite. O mecanismo é bem lógico. Dá para resumir em 3 passos. Primeiro, a publicidade. A pessoa vai lá e anuncia a recompensa para todo mundo ouvir. Segundo, a execução. Alguém aparece e cumpre a tarefa. E terceiro, a obrigação. A partir desse momento, quem prometeu está amarrado legalmente. A promessa virou dívida. Simples assim. Agora se segura, porque aqui vem um detalhe da nossa lei que é simplesmente fascinante. A pessoa que cumpre a tarefa tem direito à recompensa, mesmo que ela não soubesse que a recompensa existia. Pensa que loucura. Alguém encontra o cachorro e devolve por pura bondade, sem saber de nada. Se essa pessoa descobre, dias depois, que tinha uma recompensa, ela pode legalmente ir lá e cobrar. Incrível, né? Certo. Agora, essa promessa de recompensa pode ganhar uma roupagem um pouco mais elaborada. É o caso dos concursos, que nada mais são do que um tipo especial de promessa pública. A grande sacada aqui é a diferença no objetivo. Na promessa de recompensa comum, o foco é a execução. É uma corrida, o primeiro que fizer, ganha. Já no concurso, o foco muda para a seleção. Várias pessoas participam e um juiz ou uma comissão vai escolher o melhor com base em critérios de mérito. É uma competição de qualidade, não de velocidade. Beleza, vamos deixar as promessas de lado por um instante e entrar num território bem diferente, a tal da gestão de negócios. O nome parece super formal, eu sei, mas a ideia é bem simples. É quando alguém, por iniciativa própria, decide cuidar de um assunto de outra pessoa sem que essa pessoa tenha pedido. O exemplo clássico ajuda a entender na hora. Imagina que seu vizinho viajou e você percebe que a conta de luz dele vai vencer. Se não pagar, vão cortar a energia, a comida na geladeira vai estragar, um desastre. Aí você, um bom vizinho, vai lá e paga a conta para ele. Pronto. Isso é um ato de gestão. Ninguém te pediu, mas você agiu no interesse claro dele. E é aqui que a mágica do direito acontece. Quando seu vizinho volta de viagem e diz, puxa, muito obrigado por ter pago, você me salvou, ele está ratificando o seu ato. E quando isso acontece, a lei funciona como uma máquina do tempo. Tudo se passa como se ele tivesse te dado uma procuração desde o começo. E claro, isso cria para ele a obrigação de te reembolsar o dinheiro que você gastou. Para fechar, chegamos a um princípio fundamental, que é a base de muita coisa no direito, a proibição do enriquecimento sem causa. A ideia é muito poderosa e, acima de tudo, muito justa. Ninguém pode aumentar o próprio patrimônio às custas de outra pessoa sem que exista um motivo justo e legal para isso. E essa relação é matemática.
Para existir um enriquecimento sem causa, o ganho de um lado tem que ser exatamente a perda do outro, sem uma justificativa legal. Isso pode acontecer de várias formas. Um pagamento feito por engano, alguém que constrói uma casa no terreno do vizinho sem querer, ou até em casos de fenômenos da natureza. O exemplo mais comum que acontece toda hora é o famoso pagamento indevido. A regra não podia ser mais clara. Pagou algo que não devia, você tem o direito de pedir esse dinheiro de volta. No juridiquês, esse direito de reaver o que foi pago indevidamente se chama repetição do indébito. E aqui um aviso muito importante e prático. O prazo para entrar na justiça por enriquecimento sem causa é de 3 anos. Se esse tempo passar, já era. O direito de reclamar se perde. É o que a gente chama de prescrição. O direito não socorre quem dorme no ponto. Então, no final das contas, o que conecta tudo isso? A promessa, a gestão de negócios, o enriquecimento sem causa. O fio condutor é a busca da lei pela justiça e pela proteção da boa-fé. O direito cria mecanismos para garantir que o certo seja feito, mesmo quando não existe um contrato formal assinado com duas partes concordando. Isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar um pouco. Fora desses casos que a lei prevê, em que outras situações do nosso dia a dia a gente sente que existe uma obrigação, um dever, que nasce só da justiça e da boa-fé, mesmo sem nenhum papel assinado? É uma reflexão interessante que mostra como o direito vai muito além dos tribunais e dos códigos.